Cidade infectada. Sou uma exploradora autoproclamada. Adoro a adrenalina de entrar em lugares que as pessoas raramente vão, ver coisas que as pessoas raramente veem. Considerando que moro em uma cidade grande, a maior parte do que faço é exploração urbana, que geralmente consiste em invadir prédios abandonados e tirar foto após foto. Alguns dos meus prédios favoritos para explorar foram instituições mentais abandonadas ou sanatórios, onde as histórias de fantasmas se escrevem sozinhas. No entanto, nunca vi um fantasma. Antes da semana passada, eu não acreditava em nada paranormal, mas estou me precipitando. A razão pela qual decidi quebrar meu silêncio depois de um ano é porque na semana passada decidi fazer uma viagem de carro. Eu precisava de uma lufada de ar fresco, uma pausa da merda pessoal. Então decidi visitar meu melhor amigo em São Francisco para uma mudança de cenário. A viagem da minha cidade costeira, aposto que você consegue adivinhar qual, leva 12 horas na rodovia em direção ao sul. Mas eu adoro dirigir, especialmente sozinha, então planejei usar principalmente estradas secundárias. A rota cênica, se preferir, serpenteando por pequenas cidades e áreas selvagens. Se eu visse algo interessante, fosse uma cabana velha na floresta ou um charmoso restaurante de cidade pequena, eu parava e dava uma olhada. Isso estendeu minha viagem significativamente. Acabei dirigindo 6 ou 7 horas naquele primeiro dia. Perto do pôr do sol, comecei a procurar um motel, mas tudo o que vi foram árvores e uma estrada vazia. Recusei-me a verificar meu telefone para encontrar um lugar para ficar, gostando da espontaneidade e da falsa sensação de perigo do século XXI. Fiquei contente em saber que estava indo para o sul e que chegaria à civilização eventualmente. O sol estava desaparecendo atrás das árvores e uma chuva leve começou a cair, típica dessa época do ano. Tirei os olhos da estrada por um segundo, me atrapalhei com o isqueiro e percebi que estava ficando escuro demais para enxergar. Liguei os faróis, olhei pelo para-brisa e imediatamente pisei no freio. Meu carro derrapou alguns metros na chuva, mas felizmente parou antes de bater nas barreiras de proteção que tinham sido instaladas do outro lado da estrada. Elas surgiram do nada. Nenhuma placa de advertência, nenhuma estrada fechada à frente. Apenas 4 muros baixos de concreto nas 2 faixas. Eles teriam fodido seriamente meu carro se eu não os tivesse visto a tempo. Eu estava a 45. Prendi a respiração, imaginando quantas pessoas quase bateram como eu. Provavelmente não muitas. Eu não tinha visto nenhum outro carro nas últimas 2 horas. Uma placa de desvio triste e amassada apontava para uma estrada que se ramificava para a direita, através das árvores, sem dúvida levando de volta para a rodovia. Mas meus olhos foram atraídos para a estrada além das barreiras. Não havia sinal de construção de qualquer tipo. A estrada estava vazia e o pavimento parecia exatamente tão velho quanto aquele que eu estava viajando. Minha decisão não foi difícil. Cuidadosamente, ignorando o desvio, manobrei meu carro pela estreita faixa de cascalho à direita das barreiras e com bastante facilidade passei por elas. Dirigi por cerca de 30 minutos, sem nenhum sinal de construção ou vida de qualquer tipo. Estava ficando cada vez mais escuro e eu estava ficando inquieta. Mas isso só aumentou minha curiosidade. O que havia no final desta estrada fechada? Quando cheguei ao topo de uma colina, fui recebido pela visão de alguns prédios e uma grande placa de madeira. Bem-vindo a... dizia. Não estou omitindo o nome nem fazendo nada atrevido. Quanto ao nome da cidade, estou tão curiosa quanto você. Não consegui ler o nome nem nenhuma das outras palavras. A maior parte da placa, do centro para baixo, estava coberta com o que parecia ser tinta preta manchada, ou talvez algum tipo de vida vegetal. Era difícil dizer na escuridão que caía, mas dava para ver que as tábuas na parte de baixo estavam lascadas e arranhadas, como se um animal tivesse tocado nelas. Nada de filme de monstro, apenas o desgaste comum de madeira velha deixada na floresta. Mas também havia arranhões feitos pelo homem, profundamente escavados na madeira sobre a tinta preta. Inclinei-me para fora da janela e apontei minha lanterna para ela. Entrei estranho. Mas já vi pichações muito piores em cidades fantasmas, que eu presumi que fosse isso. Isso fez meu coração bater forte de excitação. Dirigi até a cidade, passando por vários locais promissores, todos escuros e vazios. Uma delegacia de polícia com as janelas quebradas e posteriormente fechadas com tábuas, o vidro ainda brilhando na calçada.
casas com portas quebradas das dobradiças e persianas tortas, um mercado, onde um poste de luz ainda queimava assustadoramente verde na entrada. Um prédio de apartamentos, o vidro de suas portas duplas e todas as janelas aparentemente pintado com o mesmo preto manchado da placa da cidade. Embora meus dedos estivessem tremendo, não saí do carro. Estava ficando escuro e eu estava ficando cansado. Eu estava sozinho e não tinha informações sobre essa cidade fantasma. Eu não estava prestes a invadir lugares se estivessem ocupados, especialmente à noite, com nada além de uma lanterna. Por que é isso? A cidade não tinha o ar de 50 anos de abandono. Além das tábuas nas portas e janelas e da falta de luz elétrica, este lugar parecia que poderia ter sido habitado ontem. Não havia decomposição de prédio ou alvenaria desmoronando, pelo menos pelo que eu podia ver. Nenhum grafite em lugar nenhum que pudesse marcar a presença de outras pessoas, além da tinta preta. A arquitetura era moderna e, no geral, estava bem conservada. Esta era realmente uma cidade fantasma? Deve ser. Não vi mais ninguém. Todos os carros estavam estacionados e empoeirados. Todos os negócios pareciam fechados. Provavelmente é minha imaginação, mas desde o momento em que passei pela placa, senti olhos em mim de todas as direções. Não me senti bem-vindo aqui, embora tivesse certeza de que não havia ninguém para ser incomodado. E então havia o cheiro. Era fraco, mas sempre presente, flutuando no vento enquanto meu carro deslizava pela Main Street. Aquele cheiro rançoso e terroso de porões velhos e lugares úmidos e escuros. Mofo. A cidade cheirava a mofo. Acelerei, decidindo dirigir pela cidade e continuar para o sul. Eu encontraria um lugar para ficar perto e retornaria de manhã para fazer uma exploração adequada. O prédio de apartamentos e a delegacia de polícia eram especialmente tentadores. Eu nunca tinha explorado uma delegacia de polícia antes. Eu estava prestes a cruzar a ponte que marcava a fronteira sul da cidade, deixando os prédios para trás e continuando para dentro da floresta, quando vi alguém andando perto do riacho. Meu coração quase pulou do peito. Pensei que estava sozinho. Parei o carro, mas não consegui dar uma boa olhada no crepúsculo que se aproximava antes que ela, se é que era uma mulher, desaparecesse sob a ponte. Ela estava muito, muito magra. Estado de fome, tenho certeza. E andava mancando pronunciadamente. Ela tinha a cabeça pálida, quase toda calva. Mas perto do topo do couro cabeludo cresciam alguns tufos dispersos de cabelo castanho fino e ralo. Era muito longo. Ia sobre os ombros e descia pelas costas. Um vestido imundo pendia de seu corpo. Eu a observei por um momento com a boca aberta. Então atravessei a ponte quando ela desapareceu de vista. Ela não olhou para mim, mesmo que meus faróis estivessem brilhando para ela. Parte de mim pensou que eu deveria ver se podia ajudá-la, mas a maior parte de mim estava gritando que isso era uma má ideia. Sou uma mulher solitária e desarmada, e não sabia quem ou o que estava sob aquela ponte. Confie no seu instinto, dizem. Cheguei a outro conjunto de barreiras mais abaixo na estrada, com outra placa de desvio levando o tráfego em direção à rodovia. Parecia que essas barreiras tinham sido colocadas especificamente para isolar a cidade. Por quê? Encontrei um motel perto da rodovia e um pequeno posto de gasolina. Decidi passar a noite e voltar amanhã cedo. Liguei para meu amigo em São Francisco e expliquei animadamente minha descoberta e por que eu poderia chegar mais um dia atrasado. Agora que estava fora da cidade, afastei a sensação de desconforto. Estava tudo quieto e assustador, e aquela senhora era assustadora pra caramba. Mas com a rodovia a apenas 10 milhas de distância, imaginei que um morador de rua tivesse passado por ali. Talvez ela estivesse ocupando a cidade, mas lidar com moradores de rua faz parte da aventura. Perguntei ao frentista sobre a cidade fantasma na estrada. Ele disse que costumava receber muitos clientes regulares de lá, mas não por um tempo. Então a estrada foi fechada. Costumava haver mais algumas placas e um pouco de fita policial, ele disse, e ele tinha visto alguns carros de polícia estacionados perto das barreiras. Perguntei a ele o nome da vila, mas ele disse que não sabia. Achei isso muito estranho. Por que você não saberia o nome de uma cidade a meia hora de distância? Não tem nada por ali, ele disse enquanto eu saía. Ah, ótimo, meu próprio Harbinger of Doom pessoal. Na manhã seguinte levantei e arrumei minha mochila. Lanternas, baterias extras, luvas, um respirador, N95 para o caso de mofo ou amianto,
Um pouco de corda, uma porrada de bastões luminosos, alguns sinalizadores, um kit básico de primeiros socorros e meu canivete suíço, mais água engarrafada. Também trouxe meu prático pé de cabra. Era pesado, mas valia a pena carregar por aí diante de uma porta ou janela emperrada. Como uma idiota, eu tinha deixado minha câmera em casa. Eu estava de luto por isso desde a noite anterior, quando olhei na minha bolsa e percebi que ela tinha sumido. Eu tinha certeza de que a tinha embalado, tendo planejado explorar alguns lugares que meu amigo conhecia em São Francisco, mas ela provavelmente está na minha cama em casa, toda solitária e triste. Tirei algumas fotos na cidade com meu telefone, mas nenhuma delas saiu. Iluminação terrível, imaginei na hora. Então, a primeira exploração, aquela sensação de estar sendo observado, retornou imediatamente ao cruzar a ponte para a vila, e enquanto eu dirigia em direção aos prédios, o cheiro de mofo também, fraco mas eternamente presente. Minha primeira parada foi a delegacia de polícia. Pensei nos prós e contras de invadir um prédio do governo, mas não por muito tempo. Eu estava ansioso demais. A cidade estava tão vazia quanto sempre, afinal. Estacionei no estacionamento atrás da estação, ao lado de algumas viaturas empoeiradas. Acho que o prédio deveria ser chamado mais de gabinete do xerife do que de delegacia de polícia. É um prédio baixo, bege, com térreo e porão. As janelas dos fundos não estão quebradas como as da frente, mas estão sujas. Manchas pretas adornam os cantos da maioria delas, o que logo descobri ser algum tipo de mofo. Mas nunca vi mofo assim. Tentei as portas da frente primeiro, caso houvesse pessoas realmente no prédio, mas elas estavam trancadas. Virei para trás, onde vi uma porta de manutenção de metal quando estacionei. Ela estava firmemente fechada, eu me lembrava, e eu não tinha muita esperança. Já planejando tentar arrombar uma janela, virei à esquina do prédio. A porta de manutenção estava aberta, eu pisquei. Sim, lá estava, aberta só uma fresta. Eu não conseguia acreditar que não tinha notado antes, mas ignorei. Respirando fundo, abri a porta e fui recebido pelo cheiro sufocante de mofo. Tirei o N95 da minha bolsa e o prendi no meu rosto para o caso de esporos. Entrei no prédio depois de abrir a porta com uma pedra pesada. O corredor em que eu estava tinha um banheiro à minha direita imediata e um armário de suprimentos de custódia à minha esquerda. Ele levava a uma grande área de escritório com muitas portas e cubículos. Havia 3 pequenas celas de prisão no canto nordeste, e através de uma porta de metal a leste ficava a recepção e a área de espera. O lugar estava empoeirado e os sons eram abafados, como pano pressionado sobre os ouvidos. O interior tinha uma aparência distinta de decadência. A tinta estava descascando das paredes, todas as lâmpadas estavam quebradas, o carpete estava puxando nos cantos. O mofo ao redor das janelas não tem o padrão de manchas usual que associo ao mofo. Ele cresce em grupos, geralmente nos cantos, em uma grande massa preta, então se espalha em linhas longas e finas compostas de pequenas colônias. Nem tenho certeza se é mofo. Às vezes parece, outras vezes parece algum tipo de vida vegetal, mas tem cheiro de mofo. Evitei todo contato físico. As paredes e tetos do prédio não estavam mofados, apenas as janelas. Eu escolhi meu caminho através da área do escritório em direção às celas de detenção. Parecia assustadoramente como se as pessoas tivessem se levantado e saído no meio de um dia de trabalho. Fotos e objetos pessoais ainda estavam nas mesas. Papéis e arquivos espalhados pelo chão, mas também estavam empilhados em mesas em bandejas de entrada e saída. Jaquetas podres estavam penduradas sobre cadeiras podres. A maioria das portas estava trancada. As celas também estavam trancadas e vazias. Fiquei um pouco decepcionado com o prédio até agora. Descobri por que a janela da frente estava quebrada quando entrei no saguão. Havia buracos de bala no gesso de ambos os lados e cápsulas de balas espalhadas pelo chão. Uma mancha do que parecia sangue marrom seco pintava a parede sob a janela. O que tinha acontecido aqui? Não havia corpos. Talvez fosse uma cena de crime antiga, o que era bem legal. Tentei tirar fotos, mas como eu disse, elas não saíram. Elas pareciam pretas, ou tons sépia realmente borrados. Algo se moveu à minha esquerda. Eu não conseguia ver, mas ouvi o movimento de papéis e algo deslizando pelo carpete. Eu congelei, apontei minha luz na direção dele e gritei: "Tem alguém aqui?" Nenhuma resposta. Com o coração acelerado, perguntei novamente e novamente fui recebido apenas com um farfalhar. Os ruídos vinham de trás da alta mesa de recepção. Fiquei na ponta dos pés e iluminei a luz atrás dela. Os ruídos pararam.
Não vi nada, apenas uma cadeira giratória e um telefone derrubado. Não conseguia ver embaixo da mesa, e a porta à direita que dava para a área de recepção estava trancada. Nesse ponto, presumi que havia um animal lá dentro, talvez um guaxinim. Guaxinins me assustam. Eles são merdinhas cruéis. Não deixe que seus rostos adoráveis o enganem. De qualquer forma, decidi deixar tudo em paz e dar uma olhada no porão. Já mencionei várias vezes que esta cidade me fez sentir vigiado. Ao descer aquelas escadas de madeira que rangiam e deixar a porta se fechar atrás de mim, a sensação se intensificou 10 vezes. Imaginei na hora que era porque estava escuro como breu e eu só tinha minha lanterna para enxergar. A deterioração lá embaixo era particularmente ruim. O teto inteiro estava coberto de preto, assim como os dutos de ventilação. O mofo escorria até a metade da parede, que pingava água salobra. Ao longo de uma parede pendiam 3 figuras humanas sem cabeça, marrons e apodrecidas. Elas me fizeram pular violentamente quando minha luz pousou sobre elas, mas uma segunda olhada me disse que eram na verdade trajes de proteção antigos, que pareciam estar cobertos de sujeira. Os capacetes estavam aos seus pés. Alguém tinha montado um laboratório improvisado aqui embaixo, entre armários de arquivo e caixas de papelão. Os balcões apodrecidos na parede oposta continham um microscópio, um monte de tubos de ensaio sujos e vidraria, e um desktop Mac de 2013, que parecia tão mofado quanto o resto do lugar. Isso me fez parar para pensar. Eu nunca tinha visto esse nível de decadência em um prédio tão moderno. O computador parecia estar lá há 30 anos, não um. Uma pilha de papéis estava ao lado do microscópio, mofada e quase ilegível, mas densa de tipo. Lembro-me de algumas frases de quando dei uma olhada, como sinais de crescimento acelerado e sintomas de estágio, que chamaram minha atenção. Eu estava prestes a começar a folhear o arquivo, mas antes que eu pudesse tocá-lo, a porta no topo da escada atrás de mim se abriu com força. Eu gritei e me virei. "Suba aqui!" Alguém gritou lá de cima. Era uma voz masculina, áspera e entrecortada. Embora o tom fosse agressivo, ele não parecia bravo, mas em pânico. Isso fez meu coração disparar. O facho da minha lanterna não alcançava o topo da escada, então não consegui ver quem estava me chamando. Não havia ninguém no topo das escadas quando me aproximei. Ansiosa para sair do prédio, subi de 2 em 2 degraus. O corredor do andar principal também estava vazio, o que me aliviou e me deixou perplexa. Para onde o homem tinha ido? Não importava. Decidi tentar escapar de qualquer tipo de problema, e fui rapidamente em direção à porta de manutenção pela qual entrei no prédio. Ela havia se fechado atrás de mim, percebi imediatamente, o que significava que definitivamente havia outra pessoa no prédio. Corri em sua direção, embora nada estivesse me perseguindo, quase esperando que estivesse trancada. Mas ela abriu facilmente, e eu me derramei para a luz do sol. Tropecei na pedra pesada que usei para sustentar a porta aberta, que tinha sido movida de propósito. Me levantei e encontrei refúgio no meu carro. Eu provavelmente deveria ter saído da cidade então. A experiência com o homem gritando me deixou nervosa, e eu realmente não tinha gostado de explorar a delegacia. Mesmo ver a antiga cena do crime no saguão não tinha realmente despertado meu entusiasmo, cutucando em vez disso meus medos subjacentes. Mas o que aconteceu lá? A mancha de sangue estava conectada ao laboratório no porão? Eu não tinha terminado de olhar pela cidade. Vou deixar a exploração do prédio de apartamentos para a próxima vez. Foi o lugar mais assustador em que já estive em termos de atmosfera. Merece sua própria atualização. Depois de sair da delegacia, eu ainda tinha o dia inteiro pela frente, e realmente queria sentir que explorar esta cidade valia a pena. Decidi dar uma olhada no prédio de apartamentos. Hillside Apartments é um prédio de 4 andares no extremo sul da cidade, não muito longe da ponte. É um prédio de tijolos de aparência muito normal por fora, provavelmente construído em algum momento dos anos 80, sem sinais de deterioração estrutural. A única coisa estranha quando você está caminhando até as portas da frente é que todas as janelas na fachada do prédio estão cobertas de preto por dentro. Assim como a placa da cidade, pensei a princípio que fosse tinta spray preta ou algo parecido. Como você deve ter adivinhado, no entanto, é mofo. As portas da frente estavam trancadas. Havia um teclado e uma cabine telefônica, mas nenhum deles parecia ter energia. Dei a volta até o estacionamento do prédio, passei por uma fileira de carros empoeirados e subi uma rampa para a cadeira de rodas em direção à porta dos fundos. Estava presa ou algo assim.
A maçaneta girou e não havia sinal de travamento, mas nenhuma quantidade de empurrão da minha parte a faria abrir. Sem muito entusiasmo, tentei usar o pé de cabra algumas vezes, mas logo desisti. As janelas do térreo na frente eram baixas o suficiente para deslizar facilmente. Felizmente para mim, a terceira janela que tentei estava destrancada e deslizou para abrir, travando apenas uma ou duas vezes. Coloquei minha mochila por ali e segui de cabeça. Tive que abrir caminho através das persianas venezianas podres. Eu me vi em um quarto de apartamento. Depois de ligar minha lanterna, deixei o facho vagar por apenas um momento antes de alcançar minhas costas novamente para o respirador. Este lugar parecia pior do que o porão da delegacia de polícia. Mofo preto cobria o chão, as paredes e o teto. A água se acumulava em um canto do teto como se estivesse sob um cano estourado, deixando gotas cinzas escaparem para se juntar à poça de água no colchão em decomposição embaixo. Móveis tinham sido reduzidos a formas vagas, manchados e podres, em tons de cinza e preto. Saí do quarto e entrei em uma sala de estar que poderia ter sido habitada ontem, se não fosse pelo mofo. Novamente, o lugar não parecia apenas deserto, parecia que tinha sido evacuado. Algumas garrafas e latas estavam espalhadas na mesa de centro da sala de estar, perto de um armário de entretenimento com um sistema de som e TV de aparência cara, mas aparentemente decadente. Alguns pratos estavam no balcão da cozinha, cobertos de sujeira preta, junto com uma pia cheia de pratos com algas verdes crescendo. Mas as coisas mais assustadoras eram as fotos de família enfileiradas nas paredes. Mãe, pai, 2 bebês, sorrindo para mim em molduras de prata. Todos deixados ali pendurados, o mofo começando a se espalhar por seus rostos felizes e normais. Qualquer um que se mudasse levaria essas com certeza. Eu poderia explicar os pratos e até os eletrônicos, mas fotos de família. As pessoas correm de volta para o fogo para tirar fotos de família. Saí do apartamento nervosa e me virei para ver qual era o número. Só que não havia números na porta. Iluminei o corredor para os 2 lados. Nenhum número em nenhuma porta. Por quê? Quanto mais eu descobria nesta cidade, mais estranho parecia ficar. Decidi fazer uma varredura completa no prédio de apartamentos e ver se conseguia entrar em todos os cômodos. Levaria um tempo, mas eu queria respostas. Talvez eu até voltasse para a delegacia de polícia depois de dar tempo para o homem ir embora. Eu acho que, ao explorar, uma abordagem sistemática funciona melhor para mim. Eu geralmente escolho um canto na área mais alta ou mais baixa acessível do edifício e me espalho a partir daí. Isso garante que, se o edifício se mostrar interessante e você quiser ter certeza de que viu tudo, você não acabe se confundindo e pulando ou voltando atrás. Este prédio não era tão grande, então não fiquei preocupada em me perder. O que me preocupava era a ideia de outra pessoa estar no prédio comigo. Não conseguia me livrar da sensação. O Hillside Apartments é muito mais escuro por dentro do que deveria ser. A escuridão se espalha por todo lugar, tão profunda que os cantos parecem um vazio. Em um momento desliguei minha lanterna no térreo, veja bem, e descobri que não conseguia ver minha mão se a movesse mais de 5 polegadas do meu rosto. Era uma escuridão anormal para 11 da manhã de um sábado, mesmo lá dentro. Vidros estalavam sob minhas botas enquanto eu caminhava pelo corredor, e olhei para cima para ver que cada luminária estava sem uma lâmpada e tinha sido coberta de mofo. Todas as janelas também hospedavam suas próprias colônias, eliminando toda a luz do sol. Meu objetivo era a escada, mas tentei todos os apartamentos no caminho até lá. Mais do que alguns estavam trancados, mas as portas que consegui abrir me mostraram a mesma cena daquele primeiro apartamento. Sofás manchados e mofados, almofadas achatadas pelo uso, lixeiras cheias e lava-louças pela metade, computadores de mesa e TVs quebrados, objetos pessoais deixados para trás e lentamente sendo tomados pelo mofo, fotos, livros, roupas, revistas, caixas de joias. Enquanto os pertences pessoais permaneciam, cada detalhe ou número de identificação parecia ilusório. A podridão cobria a data em um jornal que encontrei. A correspondência deixada em pilhas em uma estante estava tão encharcada que os nomes e endereços estavam ilegíveis. Tornou-se uma espécie de jogo para mim tentar encontrar uma única evidência de quando a cidade tinha funcionado pela última vez e quem tinha vivido aqui. Até mesmo um ano teria me feito pular de alegria. Ainda quero confirmar isso. Se eu descobrir que a cidade foi habitada em 2012 ou 2013,
Há mais evidências de que é o lugar onde Alan e Liz viveram. Em um ponto entrei no saguão, que é grande o suficiente para que o facho da minha lanterna não atingisse a parede oposta, engolido pela escuridão. Não fiquei ali por muito tempo. Eu odiava sentir que estava em um lugar tão vasto, como a boca de uma caverna escura como breu. Rapidamente encontrei uma porta marcada como escada, e entrei. Enquanto o saguão despertava minha agorafobia, este espaço parecia desconfortavelmente apertado. Senti que estava sendo invadida por todos os lados pelas paredes sujas enquanto descia os degraus de concreto, tanto que fiquei balançando minha luz para a esquerda e para a direita para ter certeza de que a passagem não estava ficando mais estreita. Uma respiração rouca preenchia o espaço, e não tenho certeza se era só minha. Imediatamente após sair da escada, minha luz encontrou prateleiras cheias de maquinário enferrujado e um teto de canos enegrecidos. Ferramentas de custódia e manutenção espalhadas pelo chão. O corredor à frente me deu arrepios. Assim como o saguão, minha luz foi engolida pela escuridão antes de acabar. Então virei à direita e desci por um corredor mais curto até uma porta aberta. À primeira vista, as coisas pareciam típicas do prédio. A decadência reinava, mas tudo era reconhecível. Uma massa enorme de maquinário enferrujado ocupava metade da sala, e canos e poços de ventilação cruzavam o teto mofado. Em um canto da parede havia um conjunto de degraus de escada de ferro que levavam a um alçapão no teto. Quando apontei minha lanterna para as caldeiras e seus canos, algo me pareceu estranho. Parecia que havia algo atrás da máquina. Cheguei mais perto, espiando entre os canos e ao redor de pedaços retorcidos de metal, mas não consegui dar uma boa olhada. Definitivamente havia algo lá atrás. Finalmente me espremi entre uma caldeira e uma parede, mudei minha lanterna para a outra mão e dei uma boa olhada na minha descoberta. Estava sobre uma pilha de mofo, como se o fungo tivesse se reunido em um monte como uma cama improvisada. O mofo pode se acumular tão alto? Não tenho certeza do que era, mas tive uma ideia depois de ler a história de Jessica. Era minúsculo, menor do que a maioria dos humanos. Estava em posição fetal, todo enrolado sobre si mesmo, exceto pelas pernas brancas e enrugadas, que pendiam em um ângulo não natural dos quadris. Não havia dedos ou qualquer coisa reconhecível como pés, pelo que pude ver, e nenhuma mão além de duas massas fundidas de carne na ponta dos braços. Eu podia ver suas costelas através da carne no tronco, mas todos os outros detalhes que você associa a um ser humano se foram. Sem umbigo, sem mamilos, sem cabelo. Era muito pálido para ter tom de pele, com um toque de cinza como um cadáver em decomposição. A cabeça era calva e murcha. Seu rosto estava virado para mim. Pelo menos eu pensava que estava. Não havia olhos nem nariz. Apenas uma extensão lisa de carne pálida sobre a maior boca que eu já tinha visto. A criatura estava sorrindo amplamente de orelha a orelha e do queixo às maçãs do rosto. Seus dentes tinham formato humano, mas eram muito mais longos e pareciam fundidos. Não havia espaço entre os dentes da mandíbula superior e os dentes da inferior. Eu surtei. Enquanto tentava me esgueirar para fora do espaço entre a caldeira e a parede, notei algo sobre a criatura. Nenhum movimento, nenhuma respiração, nem mesmo um espasmo ou qualquer tipo de reação à minha presença. Percebi depois de um minuto que ela estava morta. Isso foi o suficiente para mim. Eu não conseguia ficar no prédio nem mais um minuto. Corri a escada acima e, evitando o saguão, voltei para a janela pela qual entrei. Caí tão rápido que perdi o fôlego quando aterrissei. Assim como fiz ao sair da delegacia, encontrei refúgio no meu carro. Só que dessa vez dirigi direto para fora da cidade. Eu racionalizei esses eventos no motel, entre um banho quente e uma cerveja gelada. Talvez tivesse sido uma boneca de algum tipo, ou um manequim, ou até mesmo um animal petrificado. Acho que em um ponto eu decidi que era um projeto de arte de estudante fudido. Mas agora eu acho que vi a mesma criatura que Jess tinha visto no porão do prédio 7 meses atrás. Só que dessa vez ela não estava se movendo. Então, no dia seguinte, continuei para São Francisco, feliz por estar me distanciando da cidade fantasma. Mas isso não significa que as coisas acabaram. Ainda não terminei de tentar descobrir as coisas, só não sou corajosa o suficiente para fazer mais explorações sozinha. As coisas estão meio que explodindo aqui em San Fran. Acho que os moradores odeiam quando você chama assim. Meu laptop quebrou 2 dias depois da minha última postagem. Não sei se foi um vírus horrível ou um problema de hardware, mas meu mouse se move sozinho na tela e não tenho controle sobre ele.
Os movimentos parecem mais aleatórios, mas ele continua abrindo o Chrome e meus documentos do Word, incluindo esta conta junto com minhas outras entradas de diário de exploração urbana. Ele abre um monte de arquivos de imagem também, mas sem controle sobre o mouse não consigo dizer quais. Não acho que tenha nada a ver com a cidade infectada, mas é super irritante e me impede de postar aqui. No momento estou oscilando entre digitar isso no meu telefone e usar o computador do Blake, meu amigo. Enviei meu laptop para um cara de computador, então espero que seja consertado em breve. Honestamente tenho outras coisas em mente, mas estou vivo e totalmente bem, ainda sem sinais de mofo na Califórnia. Já que eu trabalho online de casa de qualquer forma, estendi minha viagem aqui um pouco. Blake tem que tirar os dias de folga do trabalho para poder vir comigo, e agora aparentemente estamos levando a namorada dele também. Tenho que admitir, quando li pela primeira vez as postagens de Jessica, Liz e Alan, pensei que algumas crianças tinham se inspirado na cidade infectada e escrito uma elaborada história assustadora sobre ela. O mofo, os prédios, o corpo no porão, tudo poderia ser explicado por eventos naturais separados se você se recusasse firmemente a acreditar no paranormal. Na verdade, não achei que a cidade estivesse infectada, mas sim azarada. Ainda não tenho certeza de onde estou em toda a questão paranormal. Talvez eu tenha que literalmente levar um tapa na cara de um monstro antes de aceitar completamente. Mas desde que publiquei essas contas e chamei a atenção por elas, recebi várias mensagens e e-mails estranhos. Não sei como eles, você, encontraram meu endereço de e-mail, de 3 fontes diferentes, até onde sei. Então, quanto aos planos futuros, ainda estou planejando voltar, dessa vez com reforços, e vamos descobrir o que está acontecendo lá. Seremos eu, Blake e sua garota Heather, que conhecemos em um bar algumas noites depois que cheguei na cidade. Eles se deram bem imediatamente, então agora temos um novo membro da equipe. Ambos foram preparados para o que está acontecendo, e ambos estão cientes dos riscos e ainda dispostos a se juntar a mim. Não tenho dormido bem desde que saí do Oregon. Tenho pesadelos quase todas as noites, do tipo em que algo está te perseguindo, mas você não consegue ver e não consegue fazer os músculos das pernas se moverem. Eu consertei o problema principalmente com comprimidos de melatonina e vodka. Não ter sonhos é melhor do que ter pesadelos. Mas espero que a exposição aos esporos de mofo não tenha alterado meus neurônios permanentemente ou algo assim. Ela diz como se tivesse alguma ideia do que está falando.